Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Veja. Nós continuamos acompanhando o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aqui comigo no estúdio está a Karina Cufa, que é professora de Direito Eleitoral do IDP São Paulo. Boa noite, Karina. Boa noite. E também com o colunista de Veja.com, Augusto Nunes. Boa noite. Boa noite, Nicole. Antes de nós começarmos, eu vou chamar o Edgar Maciel, repórter de Veja, que está em Brasília e acompanhou o julgamento. Boa noite, Edgar, tudo bem? Oi, boa noite, Nicole. Tudo bem com você? Tudo bem também. E aí, como é que foi esse segundo dia de julgamento? Foi um dia intenso, viu? Um dia concentrado aí nas questões preliminares desse julgamento, apenas nas questões que a defesa, tanto da ex-presidente Dilma Rousseff, quanto a defesa do presidente Michel Temer impetrou nesta ação. Então, o relator do processo, Herman Benjamin, se concentrou nessas questões preliminares. Ontem, ele já tinha analisado 4 dessas questões e hoje ele analisou mais 3, as 3 mais importantes. A mais importante dela tem a ver com a delação da Odebrecht. Se mantinha ou não a delação da Odebrecht dentro dos autos do processo. Então, a defesa, tanto da Dilma quanto do Temer, pedia que não se considerasse o uso dessa delação para julgar esse processo dentro do TSE, e o ministro relator que, sim, tem que se usar essa delação da Odebrecht nos autos do processo, porque ela faz parte desse julgamento. Então, ele votou esses 3 argumentos, essas 3 questões preliminares hoje, mas os 6 ministros que compõem o TSE não votaram. Então, amanhã a gente vai ter um dia de votações, vai ser um dia bastante intenso, porque a gente vai começar com o voto do relator Herman Benjamin, o primeiro voto pedindo a cassação ou absolvição da chapa, e depois a gente passa para os votos, então, dos ministros sobre essas questões preliminares e o voto do mérito sobre a cassação ou absolvição dessa chapa, Nicole. E, Edgar, parece que o julgamento pode se estender até sábado. Antes era previsto que só ficasse até quinta-feira, mas houve uma mudança aí. Como é que vai ser essa agenda? Então, Nicole, a gente tinha aquela expectativa, a gente falou ontem até, né, sobre a questão do pedido de vistas nesse processo, que era uma das grandes apostas para esse julgamento, mas isso não deve acontecer mais. Por quê? Os ministros agora acreditam que esse processo tem que ser votado até o final, custe o que custar. Então, o presidente da casa, Gilmar Mendes, ele pediu mais sessões extras para julgar esse processo até o final. Como ele se prolongou muito nessa questão preliminar, para os pedidos da defesa, o relator se concentrou muito nos argumentos desse processo, então ele foi se arrastando. A gente tem 2 sessões de julgamento e não houve nenhum voto. Então, o presidente Gilmar Mendes pediu uma sessão extraordinária amanhã, então além de ter 2 sessões, a gente vai ter 3, então a partir das 9 horas da manhã o TSE abre o julgamento amanhã com voto do Herman Benjamin, se estende até o meio-dia. Volta às 2 horas da tarde para mais um ministro votar sobre esse caso e encerra às 6 horas da tarde. E volta novamente às 7 horas da noite até a madrugada e até os ministros considerarem que esse julgamento valha. E na sexta-feira, mais um dia de 3 sessões no TSE, manhã, tarde e noite, e se necessário também ao final de semana, sábado e domingo, os ministros do TSE vão trabalhar a todo custo para ter uma decisão até, pelo menos, no máximo domingo, sobre a chapa Dilma Temer, Nicole. O foco está todo aí no TSE, mas o Congresso também não parou os trabalhos, né, Edgar? Como é que estão as articulações por lá? Está ao vivo aqui do Congresso, do Salão Verde do Congresso, Nicole. Nesse momento, o Congresso está em votação, continua em votação até as 10 horas da noite. Ontem, para a gente lembrar, o primeiro dia de julgamento, o Congresso estava totalmente vazio, totalmente concentrado nessa questão. E aqui, os deputados circulam pelo Salão Verde comentando esse segundo dia de julgamento e exatamente a questão que a gente falou, a questão da Odebrecht, que pode ser aí o calcanhar de Aquiles da chapa Dilma Temer para uma possível cassação, porque o que se fala aqui é que o placar está muito apertado, né? Então, se pode ser 4-3 para uma cassação ou uma discussão. Se os ministros aceitarem que a delação da Odebrecht faça parte desse processo, as chances de uma condenação ficam mais fortes. Mas se não, se os ministros considerarem que a delação da Odebrecht não faz parte desse processo, que começou lá em 2014 com o PSDB, pode ser que seja mais fácil que o presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma sejam inocentados nesse processo. As defesas falam isso, elas tentam ao máximo para que os ministros julguem improcedente o uso da delação da Odebrecht aqui. E hoje,
Congresso, a oposição ao governo lançou aí um programa para tentar pressionar tanto a base aliada a votar a PEC das eleições diretas. Teve um evento aqui no Salão Verde, suprapartidários de vários partidos da base oposicionista para tentar acelerar esse processo de votação, que é um sinal aí que eles estão confiantes de que Temer possa ser cassado e votar essa PEC e ter uma eleição direta já em 2017. É a confiança da oposição aqui no Congresso, Nicole. Tá certo, Edgar. Obrigada, viu, pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho para você. Obrigado, a gente volta amanhã logo cedo aqui na TV já para repercutir o primeiro horário do terceiro dia de julgamento. Sim. Obrigada, até mais. Muito bem, doutora Karina, e a sua avaliação sobre esse segundo dia? Esse segundo dia foi muito importante, né? As preliminares mais substanciais foram discutidas hoje, e em destaque a questão das provas, né, em relação aos testemunhos que foram ouvidos a pedido do relator, do ministro relator, e em específico, né, o que mais chama a atenção foram os testemunhos dados pelos empresários da Odebrecht. E o debate que vai ser travado a partir desse posicionamento trazido pelo ministro Herman é se essas provas poderão ser ou não utilizadas nesses 4 processos que estão sendo avaliados. O ministro Herman, ele fundamenta a possibilidade porque o próprio nome da ação, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para ele, o nome da ação já impõe a possibilidade de se investigar os fatos novos no transcorrer do processo. E aí, devo até fazer uma crítica em relação a isso, porque existem outros instrumentos que têm um nome, mas na verdade serve para outra coisa. Por exemplo, recurso contra expedição de diploma é uma ação que existe no direito eleitoral, não é um recurso, apesar de ser chamado recurso. Então, a gente não tem que se atentar tanto aos nomes. Tem um artigo da Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, que fala que o juiz pode trazer fatos notórios para o processo de investigação. Concordo com isso, não vejo uma impossibilidade de se trazer provas novas para um processo durante a fase de instrução, a fase de investigação, de apuração dos fatos. Contudo, isso tem que ter uma relação com o pedido inicial, porque não é só do direito eleitoral, mas no direito de uma forma geral, a petição tem uma causa de pedir e o julgamento tem que ter uma relação com a causa de pedir. Não pode se trazer uma causa de pedir no curso do processo e aí com isso dá um julgamento totalmente diferente. Isso até fere um princípio básico da estabilidade da demanda, né? Imagine, você é processado por um fato, né? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Não é porque a gente, a sociedade quer a condenação da chapa Dilma Temer, tá? Mas um dia a pessoa que está pleiteando isso pode estar no banco dos réus e ter um processo para investigar uma determinada coisa e no transcorrer, mas tem isso aqui também, vai enxertando, agora, né? fatos novos podem gerar ações novas. Ações novas, certamente. Agora, qual que é o problema da Justiça Eleitoral? A última ação que poderia ser intentada é a ação de impugnação de mandato eletivo, que tinha o prazo final de até 15 dias até a data da diplomação. Isso passou há muito tempo. A eleição foi em 2014, estamos em 2017. Mas esses fatos podem não ficar impunes, porque tem ação criminal para apurar os ilícitos, inclusive criminal na esfera eleitoral, que aí tem um prazo maior. Tem um artigo do Código Eleitoral, que é o 350, que fala da falsidade ideológica eleitoral. Ele cabe perfeitamente para o caso de Caixa 2, porque a pessoa presta contas falsificando ou omitindo dados, informações, documentos que deveriam estar na prestação de contas. E o prazo para isso seria 8 anos. Né? Então, daria para entrar com essa ação criminal eleitoral. Pode ser apurado a ação de improbidade administrativa, porque foi usado dinheiro público de uma forma indireta, para investimento na campanha. Tem fraudes contra a ordem tributária também, então tem outros crimes também envolvendo o fisco. Então,
não é que se acontecer o julgamento inocentando a chapa Dilma e Temer, os fatos que estão lá não vão ser apurados, não vão ser investigados e ficarão impunes. Tem meios para isso ainda. E esse artigo que a senhora citou não chegou a ser colocado no processo, ser usado no processo? Não, a competência para esse tipo de ação é do Ministério Público Eleitoral, né? Esse artigo ele era utilizado inicialmente para apurar uma falsidade do eleitor, uma falsificação de título eleitoral, alguma coisa assim. Com essa discussão do Caixa 2, e aí a gente pode fazer um enquadramento, principalmente se for criminalizado o Caixa 2, pode vir um entendimento nesse sentido que é totalmente cabível também para omissões e fraudes na prestação de contas. Então, é totalmente cabível. Tudo bem que o artigo foi criado lá atrás para apurar um determinado tipo de crime, mas com a evolução que se tem hoje, há essa possibilidade. E há precedente, inclusive do TSE, admitindo a aplicação do artigo 350 no caso de omissão em prestação de contas. E por que houve por que os ministros convocaram, acho que foi o Gilmar Mendes até, né, o presidente do TSE, que convocou as sessões extras. Houve aí algum problema no meio do julgamento que eles não haviam previsto antes? Porque eles praticamente dobraram, né, o tempo aí de julgamento. Para terminar mais cedo. Para terminar mais cedo. As sessões, normalmente, fora do período eleitoral, estão fixadas, né? Recentemente, terça-feira à noite, quinta de manhã. O processo já era sabido que em 2 sessões não se resolveria. Aí criaram a possibilidade de aumentar. Só que no primeiro dia foi lido o relatório, né? Tudo bem que foi resumido, mas ainda era imenso. E foram lidas pelo ministro relator, julgadas pelo ministro relator, 4 preliminares e ainda faltavam outras. E hoje foi para julgar o restante das preliminares que eram mais densas. Então, por conta dessa demora da apresentação do voto, os questionamentos que foram feitos durante a sessão, se viu a necessidade de aumentar. Porque mas realmente... eu tenho uma interpretação para isso bem objetiva. Qual que é? Eu acho o seguinte, o ministro Gilmar Mendes não esconde de ninguém que ele vai votar pela absolvição. Da mesma forma que o Herman Benjamin já deixou claro que vai votar pela condenação. O ministro Gilmar também disse que não há clima para pedidos de vista. Ele não diria isso se ele não tivesse certeza de que a chapa Dilma Temer será absolvida, inocentada. E, evidentemente, isso é muito natural, a consequência disso é que ele quer apressar a votação, porque a situação é sempre muito volátil, pode acontecer fato novo. Então, neste momento, a situação eu acho, lamento, mas acho favorável ao presidente Temer e a ex-presidente Dilma. Então, quer votar rapidinho. Acho também, nós já conversamos várias vezes hoje e já estamos íntimos. Eu acho o seguinte, todo ministro já sabe como vai votar. Eu não imagino um ministro precisando ouvir determinadas análises ou determinados argumentos agora para formar a convicção. Eu acho que todos já sabem como vão votar. Tá? Se entra ou não, é importante essa decisão, né? Leva-se em conta ou não o que foi revelado pelo Joesley Batista, por exemplo. Isso é importante. Leva-se em conta ou não, isso tem que estar em discussão, né, do Joesley, a Odebrecht. Leva-se em conta ou não? Eu acho que na medida que todo mundo lê jornais e tal, todo mundo sabe o que aconteceu. Isso influencia ou não o voto de alguém. Acho que está todo mundo sabendo como vai votar. E por isso, eu acho que esse julgamento está decidido, na minha opinião. Tomara que eu esteja errado. Eu não confio muito em previsão de jornalista. Eu já quebrei a cara várias vezes, mas eu acho que o quadro é esse. E que ficou claro neste segundo dia de julgamento.
E você, doutora Karina, qual a sua aposta para esse julgamento? A gente já colocou Olha, ontem exatamente. o doutor Alberto Rolo contra a parede, vamos fazer isso com você também. Eu já não consigo ter uma previsão, eu continuo tensa. Hoje a gente ouviu muito o ministro Herman, né, já dá para sentir o que ele pretende, mas também em algumas partes da fala dele, por mais que ele queira considerar essas provas, em alguns momentos ele falou, eu vou considerar as provas, mas eu vou avaliar a parte da prova que eu devo usar na minha decisão. Isso porque depoimento, por exemplo, os depoimentos da Odebrecht. Se tiver no depoimento partes relacionadas com o pedido inicial, por exemplo, obras direcionadas da Petrobras, tem total relação com o pedido inicial. Então, essa parte do depoimento, a meu ver, deve ser aproveitado, né? Porque é uma prova nova, mas não está trazendo uma causa de pedir um fato novo. Então, isso pode ser aproveitado. Nesse sentido, se o ministro Herman for seguir esse caminho, eu entendo que a preliminar ele está julgando de forma adequada. A meu ver, se ele utilizar fatos, informações que não estão lá dentro do pedido inicial, aí eu entendo que não seria a forma devida. Você acha, Karina, que as provas apresentadas e vinculadas à ação inicial são insuficientes para condenação? É difícil dizer porque eu não tive acesso a toda a parte instrutória, até porque parte das provas elas estão em segredo de justiça. Então, por mais que os autos estejam ali disponíveis... Só os julgadores conhecem. Há segredo de justiça. Então, só os julgadores e os advogados têm conhecimento de algumas provas, né? Então, fica muito difícil dizer. Mas, assim, pela inicial, pelo que está no contexto, tem alguns fatos, sim, relevantes, que poderiam ensejar uma cassação. Não digo uma cassação de presidente, porque, infelizmente, na Justiça Eleitoral, há uma avaliação... até entendo que equivocada, que um mandato de vereador vale menos do que um mandato de presidente. Sim. Então, se um vereador tivesse cometido aqueles fatos descritos na inicial, já teria sido cassado. Né? E isso é normal na Justiça Eleitoral, não é para favorecer a chapa Dilma Temer ou qualquer outra. Quando tem uma eleição de prefeito de capital, de governador... é dada uma atenção especial, assim, eles não caçam por qualquer motivo, mas isso deveria ser regra geral para um mandato de vereador, inclusive, né, de uma cidade de 2.000 habitantes que seja, eu acho que deveria, sim, ter essa atenção. E você acha que o ministro Gilmar Mendes já declarou o voto dele, já sinalizou o voto dele pelas atitudes de hoje? E até mesmo o relator Herman? Eu acho que ainda é difícil, como eu disse em relação ao ministro Herman, que pensa o juiz, né? A gente aprendia, sempre tem aquela brincadeira, né? Ninguém sabe... Barriga de grávida, a gente não sabe o que sai ali, né? Mas agora já sabe, né? Agora já sabe que tem barriga de grávida. Algumas não coisas sei, mas cabeça de juiz já está mais fácil da gente adivinhar. Porque muitas vezes, quantas vezes eu não fui despachar com o juiz e aí senti ali pela fala, pelo olhar que ele ia votar favorável e chega a decisão totalmente desfavorável. Então, é difícil mesmo fazer uma previsão, né, em relação a isso. E, como eu disse, até em relação ao ministro Herman, se ele seguir a linha e até poucas falas que ele trouxe de aproveitar só o que está relacionado com a inicial, pode ser que ele vote pela improcedência. Acho mais difícil, né? Nós que não temos o conhecimento específico que você tem, você é uma especialista, o jornalista acaba se baseando em sinais, né? Uhum. Ficou evidente que não vão votar da mesma forma o Gilmar Mendes e o Herman. Geralmente não votam, senão né? não haveria tantos apartes, né? Mas são perfis distintos, né? Mas eles discordaram, evidentemente. Ali não acho que trocaram farpas ao longo do julgamento. Então eu acho que eles vão votar de maneira... Um vai votar de um jeito, outro do outro. Eu não vejo o Gilmar votando contra o governo. O que não significa nenhum crime, não. Isso é uma decisão dele, tem todo o direito de tomar. Por isso, eu acho que
o Herman, o ministro Herman, vai votar pela cassação. Aí nós temos os silenciosos, os que não falaram nada, não deram nenhum sinal. É por isso também que eu me baseio na pressa saudável do ministro Gilmar em terminar o julgamento e na confiança que ele tem na ausência de pedidos de vista. Mas são sinais, posso estar enganado. Aliás, eu espero que esteja E enganado. até os pedidos de vista seriam justificáveis, porque a gente teve troca de 2 ministros. Saiu recentemente o ministro Henrique e a ministra Luciana, que tinham um conhecimento profundo do processo, porque eles estavam anos no TSE, acompanharam o processo desde 2014. Claro que tanto o ministro Admar quanto o ministro Tarcísio são muito qualificados e com certeza se debruçaram no caso, mas pode ali no debate ter alguma dúvida que os dois, em especial, mas qualquer outro também pode ter isso, que seja importante esclarecer. Então, até um pedido de vista seria totalmente legítimo como é legítimo em outros processos, né? A gente não pode fazer uma diferenciação, porque contra o presidente tem que julgar mais rápido, não pode ter pedido de vista. Se for legítimo o pedido de vista, ele deve ter. Então, mas quem disse que não há clima para pedir de vista foi o próprio Gilmar. Sim, ele sabe com quem está lidando. Ele é um homem experiente e conversa com todos. Há uma pressão para o julgamento desse processo, né? Uma pressão Eu social. acho que seria preciso exatamente. muita coragem, no pior sentido, para pedir vista. Porque os ministros mais novos, como você disse, eles são experientes. Eles sabem que estão julgando um caso histórico, o mais importante da história. E que foram indicados pelo presidente foram Michel indicados, Temer, que justamente, poderia gerar aí um burburinho, né? Não, eles sabem do que eles vão... Mas lembrando que eles já estavam ministros, né? Eles já eram substitutos e foram reconduzidos. Exatamente. Né? Outro motivo para achar que eles conhecem, eles sabem o que vão julgar. Eu acho que é o que vai acontecer, o que eu não gostaria que acontecesse. Que é? A absolvição. Tá bom. Gente, nosso tempo infelizmente acabou. Doutora Karina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Foi um prazer. Augusto, obrigada a você também. Obrigado a você, Nicole. Obrigada a você pela sua audiência. Estúdio Veja fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até mais.